Olá, pessoal, estamos de volta para o nosso encontro, promovendo o processo de ensino-aprendizagem, essa interação através da plataforma da educação à distância. Vamos falar um pouco sobre os níveis de linguagem. Até aqui, insistimos no fato de que não falamos sempre do mesmo jeito, de que podemos nos valer de diversas variantes linguísticas conforme a circunstância em que se dá a comunicação. Dessas possibilidades de uso da língua, surgem consequentemente diferentes tipos de linguagem, cada qual com suas especificidades. Essas variações de uso da língua por um mesmo falante recebem o nome de registros ou níveis de linguagem. Estudiosos da sociolinguística consideram que são 3 os níveis de linguagem, sendo o culto, o familiar e o popular, como veremos. Sob níveis de linguagem, então, pessoal, vejamos o primeiro, que é o nível culto ou formal. Ele corresponde à linguagem cuidada, com observância às normas da língua padrão, utilizado por falantes altamente escolarizados, intelectuais, diplomatas, cientistas, literatos. Empregado principalmente na forma escrita e em situações de maior formalidade. O vocabulário é amplo, apurado, preciso e as construções mais elaboradas. Tal conceito melhora um pouco a relação entre norma padrão e as demais variedades, evitando esse choque e esse preconceito com as formas de falar. Se nós pensarmos bem, concluiremos que esse nível culto é necessário em algumas situações que, inclusive, vocês, como estudantes, deverão enfrentar através de congressos científicos, com apresentação de comunicações e nos próprios encontros presenciais do curso, em que deverão apresentar algum seminário, alguma atividade prática. O nível familiar ou comum representa a linguagem que foge às formalidades e aos requintes gramaticais. Pode servir tanto à utilização oral como à escrita. Caracteriza-se por construções gramaticais mais simples, incluindo frases frequentemente curtas e coordenadas, além de repetições. Como nós já mencionamos, né, gente? É a linguagem de um maior contato, que tem maior emoção e é utilizada no dia a dia, em nossa casa. O nível popular, por sua vez, constitui uma variante informal, de menor prestígio, se comparado ao registro familiar. Representa um ato de fala mais descontraído, espontâneo, concreto e subjetivo. Distancia-se das normas gramaticais, muitas vezes, e o vocabulário é restrito, aparecendo aí redundâncias e gírias, muito comuns aos jovens. Caracteriza o falante com baixo ou nenhum grau de escolaridade, ou nem sempre, sendo que nessa modalidade popular aparece também o registro vulgar em que se empregam termos chulos e obscenos. Por que eu disse nem sempre? Porque como falantes criativos, ao utilizar a língua, nós podemos perpassar por esses 3 níveis a depender da situação social. Ora, ninguém, por mais intelectual que seja, espera-se, né, mais estudioso, utilizará uma linguagem formal numa mesa de bar, por exemplo, numa conversa espontânea com os amigos, no final de semana. As discussões sobre as variações linguísticas que fizemos até aqui confirmam que diversos fatores envolvem o processo de comunicação, condicionando as escolhas linguísticas do falante. É essa modalidade da língua que permite ao seu usuário realizar com eficiência seus atos de fala e escrita, cumprindo objetivos definidos. Portanto, você que iniciou seus estudos da língua e do campo das linguagens, lembre-se de que o conhecimento das variações linguísticas é também um conhecimento cientificamente fundamentado nas relações humanas, através do trabalho de autores como Marcus Bayon, do qual nós já falamos. Compreender realmente essas variações, fato concreto em nosso português,
possibilitará que você seja um falante mais cuidadoso, mais humano, capaz de compreender seu semelhante e ser compreendido, exercitando sua consciência crítica e cidadã. Assim sendo, ao usar a língua, ajustando-a às especificidades de sua situação de comunicação, você demonstrará bom senso, maturidade intelectual e capacidade crítica nos processos de leitura e de produção de textos. Vejamos um pouco sobre a relação entre linguagem oral e linguagem escrita. Temos alguns esclarecimentos a fazer, pois geralmente as pessoas não distinguem bem essas duas modalidades, principalmente da língua portuguesa. As modalidades oral e escrita do português não apresentam as formas, os recursos expressivos e a gramaticalidade idênticas. Independente da utilização de um mesmo nível de linguagem para a comunicação oral ou escrita, cada comunicação apresentará suas especificidades, suas características mais particulares. Há realmente diferenças marcantes entre fala e escrita, pois cada modalidade está diretamente relacionada a um contexto sociocultural, a um propósito definido e a particularidades linguísticas do falante, como nós veremos. Neste quadro, nós apresentamos aí algumas diferenças básicas entre fala e escrita, sendo a fala contextualizada, dependente deste contexto, implícita, redundante, não planejada, imprecisa, não normatizada, fragmentária, pouco elaborada, com predominância de frases curtas, simples ou coordenadas e com pouco uso de orações passivas. Observemos então, pessoal, alguns pontos principais desta relação. Por que a contextualização? Ora, é no momento da interação, não é, que vão surgindo os diversos assuntos e eles vão se superpondo numa conversa do cotidiano, por exemplo. Da mesma forma, essa fala vai necessitar de um planejamento mais dinâmico. E aí a gente questiona um pouco essa noção de não planejada, porque há sim um planejamento, porém não tão específico como ocorre na modalidade escrita. Fragmentária porque não vai seguir as normas gramaticais, não vai seguir os mesmos aspectos da linguagem escrita, já que na escrita há um maior tempo para reflexão do falante. E pouco elaborada porque, da mesma forma, não há tanto tempo assim para interação e para a resposta no momento dessa interação dos indivíduos no momento da comunicação. Vejamos sobre a escrita. Seria ela descontextualizada, autônoma com relação ao contexto, explícita, condensada, planejada, precisa, normalizada, ou melhor, normatizada, completa, elaborada, com predominância de frases complexas com subordinação abundante e emprego frequente de orações passivas. Vejamos então alguns aspectos principais, conforme já dissemos ao apresentar os aspectos da fala. Na escrita, quando você se propõe a escrever, a produzir uma atividade solicitada pelo professor, por exemplo, um resumo, há um maior tempo para o planejamento dessa escrita, uma maior reflexão, portanto, uma maior precisão na utilização das normas da língua portuguesa com vistas a alcançar o melhor produto final possível. Há uma maior elaboração e utilização de frases complexas,
já que há esse tempo, conforme nós já dissemos. Apesar de apresentarem as diferenciações básicas, tanto a linguagem oral como a escrita apresentam níveis ou registros. Então, situações formais, seja falando ou escrevendo, exigem maiores cuidados de pronúncia e de escrita. Em situações informais, a expressão linguística se adapta também ao grau de formalidade ou informalidade, em família, no trabalho, na igreja, na escola. E as preocupações com a correção gramatical tornam-se menos rigorosas. Vamos imaginar, por exemplo, se num churrasco, com os amigos no final de semana, seria propício utilizar um nível formal, um nível mais culto da linguagem. Da mesma forma, podemos pensar sobre a comunicação escrita. Uma mensagem pessoal e afetiva para um amigo apresentará traços informais, subjetivos, enquanto que para o diretor de uma empresa ou numa entrevista de trabalho, por exemplo, sem dúvida, procuraríamos utilizar uma linguagem mais elaborada, mais formal e mais objetiva. Finalmente, é bom relembrar que só há interação quando o falante ajusta sua linguagem ao destinatário. Nosso português é uma língua riquíssima e oferece múltiplas possibilidades de recursos e usos. Cabe, pois, ao falante a escolha adequada desses recursos para garantir uma comunicação eficiente. No entanto, mesmo que você saiba que não se pode estigmatizar o ato de fala do indivíduo socialmente desfavorecido, nossa sociedade valoriza o domínio da língua escrita, pois ela é fundamental para a compreensão da informação, para a promoção do indivíduo e para a transformação social. Vamos falar agora, pessoal, sobre a unidade 2, cujo tema é leitura, no caderno didático. Um tema bastante importante, já que é através da leitura que nós apreendemos o conhecimento à nossa volta, através dos textos didáticos, através dos diversos livros que estão ao nosso alcance. E também pelos conhecimentos de mundo que nós vamos atingindo os níveis de linguagem desejados. Aqui vamos caracterizar um pouco sobre os conceitos de leitura. Conforme Angela Kleiman, em 2002, em todas as formas de leitura, muito do nosso conhecimento prévio é exigido e ativado para que haja uma compreensão mais exata do texto. Este conhecimento prévio, como um conjunto, é subdividido em 3 tipos. O conhecimento de mundo, que corresponde às diversas experiências que nós vamos construindo no decorrer da nossa vida, pessoal, familiar, acadêmica, nas diversas instituições sociais em que nós interagimos. O conhecimento linguístico, que é o conhecimento da língua, do idioma, especificamente a língua portuguesa, que é social, lembrando, ou seja, pertence a todos e não a uma pessoa individualmente. E também o conhecimento textual, que corresponde a uma compreensão das estruturas dos diversos gêneros textuais que circulam na sociedade, conforme nós veremos posteriormente. Portanto, lidamos com texto diverso no nosso dia a dia. O resumo, bula de remédio, receita médica, enfim. Daí a necessidade de estabelecer uma leitura em que haja o mínimo de interferência possível, como nós veremos a seguir. Vejamos então, pessoal, agora alguns fatores intervenientes no ato de ler, que podem contribuir ou não. De acordo com Garcês, 2004, existem algumas outras ações que evitam interferências na leitura e que são muito úteis para torná-la produtiva. Tais como estabelecer um objetivo claro. Sempre que teremos um objetivo, ficaremos mais atentos para o texto. Após a primeira leitura, reler o texto e sublinhar com lápis as palavras-chave. Por meio delas, podemos reconstruir o sentido de um texto e até elaborar um esquema ou síntese.
num bloco de notas, numa folha, sulfite, enfim. Tomar notas. O leitor anota pequenas frases que resumem o pensamento principal do período, do parágrafo ou texto. E isso é válido também para uma palestra da qual vocês estejam participando e das próprias videoaulas que nós estamos aqui estabelecendo, em que espera-se haver uma interação com todos vocês. Identificação da coerência textual, que significa identificar as estruturas básicas para compreender o funcionamento do texto. Anotar a palavra-chave, tópico frasal, não é? Dos parágrafos se contém elementos principais relacionados à temática discutida nas diversas disciplinas que vocês verão, por exemplo, durante o curso. Deve haver também monitoramento e concentração. Algumas estratégias para uma leitura eficiente são as seguintes. O trabalho com essa leitura é representado por Solé em 3 etapas: o antes, o durante e o depois. Segundo a autora, as seguintes estratégias de compreensão são importantes para o momento anterior à leitura: antecipação do tema ou ideia principal a partir de elementos paratextuais, como título, subtítulo, do exame de imagens, de saliências gráficas e outros elementos multimodais que podem aparecer no texto. Levantamento do seu conhecimento prévio sobre o assunto, observação e análise do suporte textual, ou seja, o local em que o texto aparece, se é no ambiente virtual, como em nosso curso, numa revista impressa, num livro digital ou impresso, num folheto, enfim. Observação e análise do gênero textual, como nós já antecipamos, são diversos os gêneros que circulam na sociedade, desde o bilhete até o artigo científico, a receita médica e a receita culinária, a bula de remédio, dentre outros. Observação e análise do autor ou instituição responsável pela publicação, já que eles credenciam e podem indicar a credibilidade ou não do texto. Seguem as estratégias propostas por Solé para serem empregadas durante a leitura: confirmação, rejeição ou retificação das antecipações ou expectativas criadas antes da leitura, localização ou construção do tema ou da ideia principal, sublinhando, por exemplo, ou criando esquemas, esclarecimento de palavras desconhecidas a partir da inferência ou consulta ao dicionário, isto é, muitas vezes no próprio contexto da frase, ainda que você não conheça o significado da palavra, é possível compreender a partir da inferência. Formulação de conclusões implícitas no texto, com base em outras leituras, experiência de vida, crenças e valores, formulação de hipóteses a respeito da sequência do enredo, identificação de palavras-chave, busca de informações complementares, caso você tenha disponível um dicionário ou num buscador da internet, construção do sentido global do texto, identificação das pistas que mostram a posição do autor, relação de novas informações ao conhecimento prévio, o que vai permitir um acréscimo e um crescimento do nível do leitor, identificação de referências a outros textos. E aqui, como discutido anteriormente, a leitura não se esgota no momento em que se lê. Sendo assim, Solé enfatiza as seguintes estratégias para o após a leitura: construção de síntese do texto, emprego do registro escrito para melhor compreensão. Nesse caso, é possível que você possa produzir uma síntese, ainda que não seja solicitada pelo professor para avaliação, como forma de consolidar os conhecimentos. Troca de impressões a respeito do texto lido, relação de informações para tirar conclusões, avaliação dessas informações
emitidas no texto, em que você vai validar ou não, inclusive pensando na fonte, na autoria, e a avaliação crítica do texto. Então, pessoal, chegamos ao final dessa terceira aula e esperamos novamente que os conceitos aqui trabalhados tenham ficado claros para vocês. Enfatizamos a necessidade do acompanhamento das atividades no ambiente virtual de aprendizagem e leitura do material complementar que compõe também grande parte essa apresentação. Que vocês possam utilizar os canais de comunicação para expor as suas dúvidas, como no fórum, através das mensagens, de modo que estamos à disposição para esclarecê-las. Um abraço e até a próxima aula.